Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Então, é a nossa última live, né? Vamos. Foram várias segundas, foi muito gostoso estar com vocês. Então, vamos fechar esse ciclo. Algumas pessoas fizeram algumas perguntas para mim no meu Instagram e achei algumas perguntas pertinentes. Então, aquelas que eram pertinentes, eu pedi que a pessoa enviasse aqui na live para que a gente pudesse dividir, né? O que é mais, assim, pontual, eu acabo sempre respondendo, mas o que eu acho que poderia ser uma dúvida geral, eu gosto que vocês mandem aqui, tá bom? Então, enquanto vocês vão enviando as perguntas para Karen, eu queria só responder uma pergunta de alguém que mandou uma dúvida. Na verdade, mandou uma solicitação, né? Que eu fizesse um vídeo sobre o jato de plasma. Então, não sei se essa pessoa se confundiu, mas eu vou explicar sobre essa técnica, já que a aula de hoje é protocolos. Então, é hoje que a gente tem que tirar todas as dúvidas relacionadas aos tratamentos para problemas de fio e de couro cabeludo. Então, jato de plasma, ele é uma técnica aplicada na estética, mas para estética facial e corporal, né? Então ele estimula colágeno, produção de elastina, trabalha muito na questão da cicatrização, estrias, mas nós não usamos no capilar, pelo menos se eu nunca vi nenhum estudo, faço cursos e mais cursos e nunca vi sobre isso. Então, se o aluno viu alguma coisa e quer me mandar para que eu pesquise, mas eu sempre digo assim, ó, gente, tem gente que inventa de tudo e inventa um método de tratamento e sai falando sobre ele. A gente precisa ter um pouquinho de senso crítico quando a gente vai adotar uma prática de tratamento, tá bom? Então pesquisem e leem sobre. Só para finalizar isso, então nós não temos o jato de plasma na terapia capilar, o que nós temos é o plasma rico em plaquetas, mas é um método, uma técnica que não pode ser realizado por profissionais que não são da área da saúde, como biomédicos, farmacêuticos, dentistas e médicos. Na verdade, atualmente, só quem tá podendo realizar essa técnica são dentistas e médicos, tá bom? Então é algo mais profundo, por isso que nem consta no material de vocês, tá? Então tudo que é de tratamento mesmo a gente colocou tanto a professora que escreveu o livro, como eu coloquei nas aulas gravadas e aqui na live. Vamos lá. Kelly, como é usada a alta frequência? Pode passar no cabelo molhado? Pode passar ativos? Então, Kelly, em alta frequência existem várias formas de utilizar. Nós temos o método direto e indireto, tá bom? Que são as duas formas de usar que a gente mais utiliza. Pensa o seguinte, isso aqui é o cabinho da alta frequência e a gente tem as ponteiras. A ponteira tipo pente é o método direto, é o que nós vamos passar no cabelo. O ideal é que o cabelo esteja já seco, né? Nós não aconselhamos por causa que é uma corrente elétrica que está passando, então o couro cabeludo precisa estar seco. E seco que eu digo, se estiver levemente úmido não tem problema nenhum, mas o couro molhado nós não indicamos passar. E vai passando pelo cabelo. Quando você passa, você vai estar estimulando uma circulação, né? Uma calmia também. E aí, quando você vai fazendo a técnica do faiscamento, que é dando aquelas batidinhas, você vai ter a liberação do gás ozônio e vai ter ação fungicida. O método indireto é aquele que a gente coloca o saturador no aparelho e a pessoa vai segurar aqui o aparelhinho, então ela segura na parte de plástico e na ponteira saturador. Segurou, você vai colocar a mão e você vai fazer tamborilamento. Então, com as pontas do dedo, tamborilar. Isso daqui é muito usado para melhorar a permeação do ativo. Então, você faz essa técnica antes de aplicar o ativo. Eu gosto muito quando eu tô fazendo a aromaterapia, que é o uso de óleos essenciais com óleos vegetais, de iniciar o tratamento com o tamborilamento. Então, faço o tamborilamento por uns 5 minutos, tiro o aparelho, venho com a aplicação dos óleos, com o óleo essencial. Tudo isso daí, ele melhora a circulação sanguínea e melhora a permeação do ativo. Pode ser usado sim, mas eu aconselho também novamente passar depois que você realiza o procedimento. Ana Paula, a prof pode explicar sobre o laser terapia? Sim, Ana, o laser terapia, então vamos primeiro separar o que é o laser capilar do laser de depilação, por exemplo, né? Ou laser que é usado na estética facial para fazer aqueles plasmas, né? Aqueles lasers que estimula a descamação. Então, o laser na terapia capilar é um laser terapêutico, um laser de baixa potência. Então, é diferente laser LED e infravermelho, são luzes com potencial de permeação diferente, tá? E o laser, ele é o melhor de todos, ele tem uma faixa de luz, se eu não me engano, 650 nanômetros, né? Com uma carga, então, de joules, que é o tempo que você vai escolher. Tem o aparelho específico. Para você saber se é laser ou é LED, é fácil. O laser é obrigatório o uso daquele óculos de proteção, tá? E aí o laser, ele tem uma função de normalização do folículo piloso. Então ele vai atuar nas células do folículo piloso,
fazendo com que a gente chama de biomodulação, reorganizando o funcionamento daquelas células. Então, você aplica o laser e no local que ele foi estimulado, ele vai ficar fazendo aquela ação. Melhora a circulação sanguínea, estimula o crescimento, né? Ele ativa cromófagos, que são células que absorvem luz, que nós temos circulantes nos vasos sanguíneos. Com isso, então, ajuda na desintoxicação do organismo, reduz dor. Então, é um dos melhores equipamentos que a gente tem dentro da terapia capilar, certo? Ele é usado, então, para várias funções. Daí vai depender da intensidade e do tempo de duração. O laser, ele vai poder ser usado para eflúvios telógenos, alopecia androgenética, alopecia areata, pós e pré-operatório de transplante capilar. Que mais? Tem uma infinidade. Para dermatites, né? Daí geralmente a gente associa, no caso de uma dermatite, a gente vai associar o LED azul. Então, o aparelho específico, geralmente ele não trabalha só laser. O equipamento que eu tenho hoje, ele faz com a ponteira, com a caneta, ele faz laser infravermelho, e com o cluster, que é uma pecinha assim, vocês viram no material de vocês, tem a foto dele, ele é laser e LED azul, tá? Então, é uma técnica muito utilizada para todos os protocolos de couro cabeludo. Na haste, o pessoal passa muito LED azul, mas não tem comprovação do efeito do LED azul na permeação de ativo, que é o que as pessoas geralmente prometem com o uso desse equipamento, tá bom? Tati, fala sobre a ozonioterapia, como é feita e para quais tratamentos. Então, Tati, eu vou te falar sobre a ozonioterapia. Eu imagino que você não está falando da ozonioterapia que está sendo utilizada na estética hoje injetável, né? Porque isso aí tem que tomar bastante cuidado. Muitos profissionais não são habilitados para fazer. Mas na ozonioterapia nós temos duas formas que o pessoal geralmente utiliza. Ou a alta frequência, fazendo então esse batidinho assim, né? Se você até encostar próximo assim, deixa eu encostar aqui que vocês vão ver melhor. Se você encostar, você vai ver um faiscamento. Esse faiscamento, a liberação do ozônio. E o ozônio é um fungicida, bactericida, então ele mata micro-organismos, né? Então ele é ótimo para foliculite, por exemplo, para pessoas que estão começando algumas descamação. Então a gente acaba utilizando muito. Ou após um protocolo de microagulhamento, você pode vir fazendo então essa aplicação da alta frequência. E aí tem como que é o nome daquele equipamento de vapor de ozônio? Vapor de ozônio, que é o que libera vapor, e aí você aperta o botãozinho e ele libera ozônio também. Infelizmente, a gente não tem estudos científicos que comprovem a eficácia desse ozônio, mas é uma coisa legal, é aquela fumaça branca vindo, né? Mas teria aí a função também fungicida e bactericida, tá bom? Mas é melhor fazer com a alta frequência do que comprar o vapor. Se você já tem, você pode usar esse vapor para as terapias de fio, né? Para ajudar a permeação do ativo, aí sim vale a pena. Ana Paula, laser ajuda a estimular a fase anágena? Sim, ele é um normalizador da fase anágena, prolongador da fase anágena, ele atua na fase anágena, tá? Lembrando que as 3 fases do nosso ciclo capilar é anágena, catágena e telógena. Na catágena, eu não tenho atividade celular, então o laser que está sendo feito ali não consegue estimular aquelas células, né? Depois, na fase telógena, é o fio caindo. Claro que quando eu faço laser, ali na base do folículo piloso, na região da papila dérmica, que é mais abaixo aqui, eu já vou começar a normalizar e estimular essas células para que elas entrem em processo de divisão celular e que um novo fio venha. Mas o efeito realmente do laser é fase anágena, estimular, prolongar, normalizar fase anágena, tá? Thaís, pode falar um pouquinho mais do drug delivery? Sim, eu sou péssima quando eu vou falar essa palavra. O drug delivery é a aplicação de ativos para complementar uma técnica de microagulhamento, tá? Então, no microagulhamento, o que é o microagulhamento? É quando você vai fazendo microfuros. Claro que isso daí tem também uma profundidade para que você não responda com processo cicatricial. Geralmente a gente vai atuar de 0,5 a 1, né, de espessura ali na ponteira do dermapen. E quando você faz o microagulhamento, você faz uma injúria, uma lesão. Quando você faz essa lesão, você espera que o organismo responda com a liberação de fatores de crescimento. Ele vai estimular, né, estimular, ele vai coordenar ali um processo de regeneração celular, e nesse processo que se inicia vem a liberação de fatores de crescimento. Esses fatores de crescimento são endógenos, próprios do nosso organismo, certo? Quando a gente produz isso daí,
automaticamente a gente iria estimular o crescimento de um fio de cabelo. Mas às vezes isso não é suficiente, então nós podemos potencializar isso com a aplicação do Drug Delivery, que eu vou colocar ativos que vão estar associados com o estímulo do crescimento. E aí existem blends, existem várias coisas. Tem gente que faz isso só com minoxidil, tem gente que faz isso com aquelas mesclas onde tem minoxidil, biotina, silício orgânico. Então, cada empresa pode fazer de uma forma com os ativos que ela achar mais interessantes, e sempre são ativos que estão atuando na fase anágena, para estimular o crescimento mesmo. Tanto o microagulhamento como o drug delivery tem que ser muito bem pensado quando vai se colocar num protocolo. Couros cabeludos inflamados, com dermatite, com foliculite, não é indicado realizar um microagulhamento ou a intradermoterapia, tá? Então, a gente fala muito sobre isso, eu acho que vocês já viram todo mundo falando sobre crescimento, vai falar, vamos fazer microagulhamento. Mas microagulhamento é muito bom, mas existe ali um microambiente que deve ser favorável a isso. Então, o couro cabeludo tem que estar normalizado a sua função para que a gente potencialize. Eu sempre falo assim, aquele dia que você tá exausta, sabe, cansada, doente, adianta alguém vir aqui ficar te estimulando para você trabalhar e produzir mais? Você não vai trabalhar e vai produzir mais, vai ser até pior. E é mais ou menos isso que a gente faz quando a gente faz um microagulhamento num couro cabeludo que não está saudável, que está inflamado ou que está com uma patologia de descamação ou foliculite, tá bom? Mas o drug delivery é isso, adicionar ativos que vão potencializar a técnica que foi feita anterior, que é o microagulhamento. Heisla, eletrodo saturador, utiliza com o cabelo seco ou pode estar úmido para seco, tá? Então você vai fazer antes, o saturador a gente vai utilizar geralmente no início do protocolo, e aí o cabelo vai estar seco. Pode utilizar também depois, mas novamente, o couro cabeludo é importante que ele esteja o mais seco possível, né? A haste, se tiver úmida, não tem problema, porque a gente tem cargas elétricas, né? Então pode ser que essa pessoa, eu mesma às vezes faço em algumas pessoas, é bem leve assim, porque tanto choque, é meio um choquinho, né? O desconforto que o cliente vai sentir, você também sente na ponta dos teus dedos. Então, por causa dessa questão que é uma troca energética, troca elétrica, a gente aconselha que esteja seco. Heisla, microagulhamento, qual o tamanho da agulha a ser usado? Microagulhamento, gente, tem o Derma Roller e o Derma Pen. No Derma Pen são as ponteiras, e é o que eu falei, você vai de 0 a 5 a 1, né? No calibrar lá a ponteira do Derma Pen, tá? O ideal é o seguinte, não há necessidade daquele orvalho sanguíneo começar a escorrer sangue. Por quê? Vamos pensar assim, ó. Quem aqui já se cortou tão profundo que em vez de nascer um tecido normal, nasceu um tecido cicatrizado? Eu tenho aqui uma vez que eu tirei sangue, nem me lembro onde é mais, mas era mais ou menos aqui, que foi tão profundo que em vez de nascer a minha pele, nasceu cicatriz, tecido cicatricial. Então, quando a gente está fazendo no folículo piloso, se eu perfuro demais, se eu machuco demais, e se essa pessoa tem tendência a queloide, por exemplo, em vez de estimular um crescimento, eu posso produzir um tecido cicatricial. Eu mato de vez o folículo piloso que tinha ali. Então, começa sempre de leve, o ideal é que forme um eritema, fica bem vermelhinho a região, e isso já é o suficiente. Faça isso nas primeiras vezes que você está executando, e com o tempo você vai sentindo o quanto você pode aprofundar. Lembrando que o peso da nossa mão vai definir se mais profundo ou não também, tá bom? Thaís, prof, esses ativos são colocados com o dedo mesmo, tipo massageia, ou através de aplicação com agulhas? Thaís, a aplicação com agulha é chamado de intradermoterapia. Para fazer a intradermo, vocês precisam ter um curso, tá? Eu sei que é muito complicado a legislação na área de injetáveis, né? Uma hora libera uma profissão, outra hora não libera. O que eu sei atualmente é que os esteticistas, né, tanto técnico como tecnólogo, podem fazer microagulhamento, mas não podem fazer a intradermoterapia, que seriam as seringas, onde você tem o ativo dentro dela e você vai fazer gotículas, colocar dentro ali do tecido subcutâneo, né? Você vai aplicar esses ativos e vai formar umas papulinhas com o ativo ali, e depois vai ser absorvido pela pele, né? E pelos vasos sanguíneos e tudo mais. Então não tá podendo para vocês, mas vocês podem fazer o microagulhamento e vir depois com o drug delivery. O ideal é, eu gosto de fazer o drug delivery, claro que a gente tá com o ambiente, nesse dia a gente precisa lavar o cabelo do cliente antes de fazer
aplicação do microagulhamento. Eu gosto sempre de usar, por exemplo, no shampoo um óleo essencial de melaleuca, que já vai fazer uma ação ali fungicida e bactericida. Depois você vem, passa álcool 70 e faz o microagulhamento. E na sequência eu injeto, coloco ali com uma seringa mesmo, sem agulha, só com a pontinha da seringa, eu vou gotejando e com o dedo, com a luva, eu vou espalhando, porque eu fiz uma microlesão. Pode dar ali um processo inflamatório. E aí, algumas pessoas aplicam com o dedo, mas também tem que sempre estar com o dedo bem higienizado, né? E com luva, tá bom? Rose, e os produtos ionizados têm bom efeito para os tratamentos capilares? Rose, os produtos ionizados são uma nova coisa que está sendo utilizada. Inclusive eu estou testando, eu trabalho em parceria com uma farmácia de manipulação aqui na minha cidade, e a gente fez uma máscara e um leave-in. Aí no leave-in tem o óleo de coco ionizado. Eu vou ser bem sincera, não senti tanta diferença, mas é algo novo, não tem muita coisa, não tem muito estudo falando. Lembrando, gente, que aqui a gente está num ambiente acadêmico. Para dizer que algo é bom ou não, a gente tem que levar a ciência em consideração, tá? Então não tem muita coisa que se fala sobre a ionização dos cosméticos, mas é uma nova tendência. Vamos ver o que o mercado vai nos dizer, tá? Sempre surge isso dentro da área da estética e a gente tem que estar aberto. Eu, se fosse você, eu testaria. Eu tô com esse leave-in, eu tô tanto com ele com óleo de coco ionizado e com óleo de coco normal. Estou testando e, a princípio, não senti muita diferença, mas vem sendo aplicado. A Ana Paula, sobre aromaterapia, os óleos essenciais podem passar no cabelo? Sim, só que a Ana, na aromaterapia, os óleos essenciais sempre têm que ser aplicados com carreador, que é um óleo vegetal. Os óleos vegetais são os melhores carreadores, e aí é que a gente tem aqueles que vão potencializar a permeação deles, né? O óleo de semente de uva, o óleo de jojoba, de abacate, são excelentes carreadores para óleos essenciais. Lembrando que tem uma diluição específica, então antes da gente sair colocando o óleo essencial, é importante fazer um curso de aromaterapia. Então geralmente é assim, ó, 3 a 4 gotas de um óleo essencial, de um óleo ou um blend, que daí seriam 2 ou até 3 óleos essenciais ali, para 7 ml de óleo vegetal. A média é essa mistura, tá? Lembrando que os óleos essenciais, eles podem ser tóxicos, o ideal é que se aplique esses óleos essenciais sabendo qual é a sinergia entre eles, então você não pode sair pegando qualquer óleo e misturando. Vou dar um exemplo aqui, o óleo essencial de alecrim deve ser evitado em gestantes, mas é um dos óleos mais utilizados, e ele, quando utilizado uma gotinha junto com outros óleos essenciais, ele pode potencializar a ação dos demais óleos. Então é um óleo que a gente usa bastante. O óleo de lavanda é muito utilizado, o de cedro é muito utilizado, ylang-ylang também é muito utilizado, tomilho, hortelã-pimenta, e aí depois tem gengibre, pimenta, grapefruit, laranja doce. Então é uma infinidade de óleos. Importante, antes de sair aplicando, saber a função deles. Nós temos aqueles óleos que fazem estímulo e aqueles óleos que fazem calmia, né? E aí a gente tem que misturar, e sempre misturando com óleos vegetais. Os óleos essenciais, o ideal é que se aplique no couro cabeludo, porque é ali que vai ter a permeação. Lembrando que tudo que a gente aplica na haste do cabelo, a gente vai ficar aqui na haste. Ylang-ylang é um óleo bem legal para se passar na fibra, ali no processo de finalização. Coloca umas gotinhas do óleo vegetal e uma gotinha do ylang e passa, porque ele aumenta o brilho do fio, né? Mas, por exemplo, passar um hortelã-pimenta no fio não vai fazer muita coisa, simplesmente vai dar um cheirinho gostoso de menta, né? Mas seria isso. Gente, hoje vocês estão mais calminhas com as perguntas, eu tô indo rápido pra gente conseguir tirar mais dúvidas de vocês. Teve alguém que me mandou uma dúvida sobre laser na alopecia, eu não me lembro muito bem, gente. Cadê a pergunta de vocês? Mandem aí, tá? Então, vou continuar aqui falando dessa até que venha outra pergunta. Então, estudem antes de sair aplicando os óleos, tá? Os óleos essenciais. Os óleos vegetais já é o contrário, a gente pode usar tanto no couro cabeludo como na fibra, é excelente para fibra. Inclusive hoje eu fiz no meu cabelo o de abacate com jojoba, eu gosto de fazer uma vez ao mês, tá bom? Ali, ó, o essencial permeia e o vegetal carreia, exatamente. O essencial, ele, por mais que chama óleo, ele não é um óleo, ele é um hidroalcoólico, né? Ele evapora muito rápido. Então até quando vai fazer a mistura, vocês vão pegar um potinho de porcelana e vocês vão colocar primeiro a gotinha do óleo essencial e o óleo vegetal por cima, misturar e aplicar, tá? O óleo vegetal só facilita a permeação desse ativo, desse óleo essencial. Exatamente isso, Vera. Vamos lá.
Cadê vocês? Então, falamos de alta frequência, né? Falamos dos 2 métodos para usar. As ponteiras que eu gosto é o pente e o saturador, que são, eu acho que os 2 resolvem os nossos problemas. Sobre comprar ou não vapor de ozônio, também acho que vocês, se forem investir por causa do facial, é legal, mas não necessariamente ser o equipamento de escolha. Aqui vocês não perguntaram, mas um equipamento muito importante é o tricoscópio ou microscópio digital, que é feito na avaliação, né? O dermatoscópio, que é feito a avaliação capilar. Ele é um dos equipamentos mais importantes para a terapia capilar, ajuda a gente a vender realmente o tratamento. Ali, ó. Quais são as restrições de tratamento para diabéticos, hipertensos, doenças autoimunes? Qual o nome do surfactante que contém no shampoo nos shampoos mais agride o cabelo? Nossa, um monte de pergunta. Vamos lá. Tratamento para diabéticos, hipertensos e doenças autoimunes. Aí depende, é muita coisa, não só. Mas geralmente, por exemplo, alta frequência, cuidado com quem é hipertenso. Os óleos essenciais. Alguns óleos tem que tomar cuidado com quem é hipertenso. Diabéticos, microagulhamento não é muito indicado por causa do processo de cicatrização. Já os outros não tem muito o que falar. Autoimune depende da doença autoimune e depende sempre da liberação médica. Por exemplo, eu tenho uma paciente que tem lúpus e tudo que a gente vai fazer relacionado ao equipamento, sempre a gente conversa com a médica para liberar. Inclusive, alguns shampoos de estímulo, eu sempre mando a fórmula para a médica para ver se pode introduzir ou não. Qualquer patologia, assim, né, que pode responder de uma forma diferente, é importante aí a autorização médica, tá? Então, diabéticos é mais a questão da lesão que é feita. O hipertenso, tomar cuidado com alguns ativos. De resto, a gente nunca teve nenhum problema. O surfactante que mais agride é o surfactante aniônico, tá? É Lauril. Se você encontra, não é que mais agride, é o que mais limpa. Consequentemente, ele resseca um pouco mais. Seria esse daí, tá? Elisângela, para aplicação do tônico ou amoxidil, eu faço microagulhamento ou drug delivery? Vamos lá. Tônico a gente utiliza numa rotina de home care. Então a pessoa lava o cabelo em casa, shampoo, condicionador, sai do banho, aplica o tônico, porque ele vai ter os ativos que vai ajudar aí potencializando aquele tratamento que está sendo realizado na clínica, tá? Então o tônico é para isso. O amoxidil, eu não sei o que é amoxidil, é um medicamento, alguma coisa, não sei, eu teria que pesquisar. Drug delivery, microagulhamento, novamente, microagulhamento é a perfuração. Drug delivery é o ativo que você vai colocar depois. O ideal, né, o recomendado é que esse ativo seja estéril. Aqueles que vêm no vidrinho, que vem num vidro e aí você quebra e ele é de uso único. Você quebra, aplica todo aquilo ali e já ele descarta o resto. Você não sai aplicando ou você não pega de um potinho um pouquinho hoje para aplicar no cliente, amanhã você pega o potinho de novo, tá bom? Ele é de uso único. Marília, uso do Derma Roller, pode aplicar óleo vegetal essencial? Não. Aromaterapia um dia, Derma Roller outro dia. Gente, tudo que lesiona, a gente tem que pensar que o ambiente tem que estar higienizado, fora, sem resíduos de cosméticos, como o óleo, por exemplo. O óleo, por mais que ele é muito bom, os fungos amam, né, o excesso de óleo. Então tem que tomar bastante cuidado, tá? Derma Roller, o microagulhamento, o ideal é que se faça uma vez ao mês. Novamente, o couro cabeludo tem que estar preparado para isso. Nós não podemos ter lesão. E o óleo essencial e o óleo vegetal pode ser uma técnica associada a um outro dia de tratamento. Érica, pode ser usado a alta frequência no cabelo úmido? Já respondi lá em cima. O tratamento de alopecia androgenética com minoxidil deve ter duração de quanto tempo em média? Novamente, Lisandra, minoxidil é um medicamento, tá? Vou ser sincera com vocês, relacionadas à nossa habilitação. Eu sou biomédica, você vai ser esteticista. Nós não podemos sair prescrevendo medicamento. Finasterida, dudasterida, minoxidil não são medicamentos que nós podemos indicar para que a pessoa utilize. Claro que algumas mesclas que a gente compra para o microagulhamento já vem o minoxidil numa concentração permitida e aí você pode utilizar no microagulhamento, tá? Mas o minoxidil, ele é um medicamento vasodilatador, tem efeito sim no estímulo de crescimento, mas para algumas patologias, exemplo, alopecia fibrosante frontal não responde a minoxidil.
O minoxidil tem que saber utilizar, porque se você utiliza e usou ali 2 meses e para de repente de usar, você pode ter uma queda capilar na sequência, né? Então tem que saber utilizar o minoxidil. Não é porque é fácil comprar, todo mundo usa, que é um medicamento tão simples assim. E novamente, o minoxidil, ele é um medicamento que só faz efeito conforme está usando. Parou de usar, parou o efeito. Porque ele só vai melhorar a circulação. Só não, né? Mas ele iria melhorar a vascularização na região, tá bom? Tomar um pouquinho de cuidado com o medicamento. Eu, no início de profissão, se fosse vocês, não colocaria medicamento nos meus tratamentos, para não ter problemas. Ana Paula, existe algum produto de aromaterapia que não pode ser aplicado no cabelo? Como assim, Ana Paula? Geralmente, para capilar, os produtos já são prontos. Argila, daí não sei se é cabelo ou couro cabeludo que você quis dizer. Mas, por exemplo, couro cabeludo. Eu vou aplicar argila, eu vou aplicar óleos vegetais, eu vou aplicar óleos essenciais. A haste eu já não aplicaria a argila, né? Porque a argila, ela faz reposição de minerais, é ótima, por exemplo, a argila verde para remover oleosidade, então daí teria aplicação, depende, tá? Daí eu mais ou menos expliquei, mas qualquer coisa me manda novamente. A Vera, após o microagulhamento, no outro dia posso indicar para o paciente usar? Eu sempre faço assim, o microagulhamento é uma técnica que entra no meu tratamento depois que eu já normalizei o funcionamento do couro cabeludo. Então, vamos dizer que é uma alopecia androgenética. Eu vou colocar esse microagulhamento lá para quinta, sexta sessão, dependendo de como esse couro cabeludo vai estar. Quando eu faço quando eu tô fazendo esse tratamento, o meu cliente ele já tem na casa dele um shampoo, né, e um tônico que faz parte do nosso tratamento. Então é uma fórmula manipulada, mas tem várias fórmulas que você pode utilizar que já vem de pronta, né, de produtos de terapia capilar. E aí na casa dele ele vai usar isso, o shampoo e o tônico. Ou, se ele não tiver nada disso, um shampoo normal. O que eu aconselho fez o microagulhamento, no dia não fazer atividade física, não tomar sol, no próximo dia também evitar o sol, porque por causa disso é uma lesão, mesmo que é mínimo, é uma injúria causada, né? E aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Peço para que a pessoa não fique colocando a mão no cabelo, evitar o uso de bonés no outro dia, mais ou menos isso. Mas a higiene continua normal. Shampoo, se puder usar um shampoo com um surfactante um pouco mais suave, um catiônico também seria legal, para não agredir tanto esse couro cabeludo, tá? E aí, por exemplo, a pessoa quer fazer uma sessão de óleos vegetais, de aromaterapia, uma semana depois, né? Geralmente uma semana depois a gente já vem. Eu gosto muito de fazer microagulhamento e aí na próxima semana fazer laser, no dia do microagulhamento, depois do microagulhamento, ali na sequência, microagulhamento, coloco o drug delivery, deixo a pele absorver um pouquinho e venho com o pentinho da alta frequência. É muito bom para acalmar ali e normalizar a circulação sanguínea. Thaís, dizem que a água morna quente abre a cutícula antes do microagulhamento. Deve lavar o... Gente, cutícula é fio. Microagulhamento é para couro cabeludo. Vamos lá. Dizem que a água morna quente abre a cutícula. Antes do microagulhamento deve lavar o cabelo com água quente ou fria. Não, gente. Água quente não abre a cutícula. Água quente, o vapor abre a cutícula. Mas a água quente vai causar um dano no couro cabeludo, aumenta a oleosidade, pode aumentar a descamação. Água quente nunca é indicado, temperatura ambiente. E não é porque eu coloquei vapor que vai melhorar a permeação. A nossa epiderme não funciona dessa forma. Vamos ler o capítulo 1 do nosso livro, ou assistam a aula 1. Tati, argila que é usada no couro cabeludo é específica para couro cabeludo ou não? Tati, a argila, ela é a argila facial, tá? Então, como a gente tem um pH muito próximo, as empresas, elas vendem muito como argila facial. Não é a argila que compra em casa de produtos naturais, tá? Mas as argilas faciais. As mais utilizadas, tem várias, branca, negra, vermelha, né, verde. As mais utilizadas é a verde e a branca. A verde para couros mais oleosos e a branca para couros mais sensibilizados, pessoas que já estão no processo de envelhecimento celular, capilar, a gente utiliza a branca, tá bom? Voltando ali, Thaís, enquanto eu acho que a última pergunta foi essa da Tati, te respondendo, então não usa água quente, tá? Para dilatar a cutícula é alteração de pH, dilatar não, criar um espaçamento entre as camadas de cutículas é alteração de pH, alcalinizar, mas isso daí são para produtos para haste e não para microagulhamento. Microagulhamento, técnica de couro cabeludo, para estímulo de crescimento, certo? Pessoal, mais alguma dúvida? Eu não sei se a Karen
Pra mim deu aqui 10 horas, eu não sei se a Karen vai mandar mais alguma coisa. Ah, que Vera, desculpa. Mais uma aqui. Vera, posso pingar 4 gotas de óleo essencial no shampoo? Não, não pode, Vera. Nós não podemos fazer isso. O que a gente pode fazer é, na hora de aplicar o shampoo, uma gotinha do óleo essencial misturado com o shampoo, mas novamente, o shampoo não é o melhor carreador para o óleo essencial, ele vai evaporar muito rápido. Eu te aconselharia buscar uma farmácia de manipulação e pedir para eles manipularem um shampoo com óleo essencial de pimenta ou óleo essencial de alecrim. Lembrando que você precisa saber por que você está utilizando esses óleos, tá bom? Pessoal, é isso, então. Nossa última aula, foi um prazer estar com vocês ao longo dessas 4 segundas-feiras. Vocês terão posteriormente aulas práticas, tá bom? Fica o meu Instagram, caso vocês queiram conversar sobre algumas coisas, tirar dúvida. E muito obrigada por tudo. Obrigada, Karen. E não vamos nos ver segunda que vem. Até mais.